Como permanecer fiel à cidade de Deus em meio à Babel da cidade dos homens? Uma Babel digital, política e moral no nosso tempo. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro do Jurista Cristão. E nós estamos encerrando hoje mais um livro, Mundo Plural, de Timothy Keller e o John Inazo. Bom, a conclusão do Mundo Plural, de Tim Keller, nos convida a repensar o papel do jurista cristão como presença fiel do Evangelho no sistema jurídico. Não somos chamados a dominar o tribunal, nem nos isolar dele também, mas a servir ao bem comum com integridade e esperança no Evangelho. Esse bem comum está bem descrito lá em Romanos capítulo 13. E nós precisamos aplicar isso. Aplicar sem reduzir o Evangelho às ideologias, nem usar o Evangelho como um instrumento também de dominar tudo. Nosso objetivo vai muito além de querer dominar todas as coisas. Às vezes as pessoas pensam isso. Poxa, você está querendo trazer o Evangelho para o espaço público para dominar tudo. Não, jamais. Nós queremos simplesmente proclamar a verdade do Evangelho que a gente acredita. Isso faz parte da nossa liberdade de expressão religiosa. Faz parte da essência da nossa identidade, que é proclamação. O jurista cristão vive diariamente em um campo moral totalmente fragmentado. Existem decisões jurídicas, debates éticos, narrativas culturais e tudo isso compete por autoridade. Se você olhar, por exemplo, na história da humanidade, as vertentes filosóficas elas estão competindo por autoridade. O perigo é duplo. É o perigo de politizar a fé ou também de privatizá-la completamente. A nossa fé não pode ser politizada, mas ela também não pode ficar entre quatro paredes. Nós precisamos entender perfeitamente que o secularismo ele tem um objetivo: privatizar a fé. O secularismo diz o seguinte: você pode viver a sua liberdade religiosa desde que seja dentro das quatro paredes da igreja. E nós precisamos compreender que a nossa fé precisa ser pública, e uma fé pública requer necessariamente uma liberdade de expressão religiosa. Isso aqui eu estou acrescentando à leitura final do livro Mundo Plural. Não está aqui na conclusão. A pergunta é: como viver o Evangelho, voltando agora para o livro, como viver o Evangelho dentro de instituições que já não compartilham seus fundamentos morais? O mundo já não tem mais a influência, o mundo ocidental já não tem mais a influência do cristianismo. O mundo está secularizado. Como nós vamos viver, exercer a nossa cristandade num contexto familiar e profissional nesse mundo que já não compartilha das nossas ideias? Bom, a resposta, na conclusão da obra do Keller, é ter uma presença fiel no espaço público. O que seria presença fiel, de acordo com Keller? É agir com humildade, amor e esperança no Evangelho, confiando que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cristo é o Senhor de todas as esferas da nossa vida, inclusive para nós da área do direito. Não se trata de conquistar o poder, dominar tudo, mas trata-se de servir com sabedoria e graça. É um serviço redentivo. Marcos 10:45 nos ensina dessa diaconia, desse serviço de Jesus. Ele não veio para ser servido,
mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A influência verdadeira não nasce da imposição, mas da coerência entre fé e prática. Então, o jurista fiel é aquele que testemunha a justiça do reino, enquanto ele busca a justiça da terra. O que nós precisamos é entender essa estrutura de expressar a nossa fé no espaço público, num contexto de presença fiel, não num contexto de dominação fiel. Nosso objetivo não é esse, não é subjugar ninguém, não é fazer com que todos se curvem, mas é proclamar. Se os eleitos do Senhor vão se curvar, nós vamos glorificar a Deus. Mas nosso objetivo não é fazer com que a sociedade se declare cristã sem passar por um processo de conversão individual. Não é nosso objetivo esse. Para o micro desafio da semana, encerrando a obra Mundo Plural, eu queria deixar aqui algumas tarefas práticas. Primeiro, escolha um caso que você viveu no mundo jurídico, uma situação com algum cliente ou algum contexto em que houve uma tensão entre valores cristãos e exigências profissionais. Analise, de acordo com esse caso, qual foi a sua postura predominante de ser relevante de acordo com as exigências profissionais e muitas vezes mercadológicas, ou você agiu com um serviço cristão amoroso através da sua profissão. Escreva isso. Escreva esse dilema e escreva também qual foi a sua postura. E por último, como você poderia ser reorientado para não cair mais em armadilhas que te levou a ser relevante, mas não ser centrado no Evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que nesse clube de leitura nós possamos todos ser transformados à imagem de Cristo Jesus, conforme diz Efésios 4:2, com toda humildade e gentileza, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui está uma das práticas do povo eleito de Deus, descrito no livro de Paulo aos Efésios. Eu queria agradecer vocês por mais um livro finalizado, Mundo Plural, Timothy Keller, e na próxima semana nós iniciaremos essa obra muito legal, muito boa, A Nova Ordem Legal à Luz da Filosofia Cristã do Direito, do Ebden Taylor, uma obra que eu já li 2 vezes, uma obra muito boa, e eu sei que vai abençoar muito a sua vida como cristão e jurista. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso clube de leitura. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.